Opa, uma boa tarde pra você. Sexta-feira chegou, hein? Como dizem, sextou. E com essa sexta-feira chega o final de semana e os jogos importantes, alguns decisivos para os times da nossa região. Seja bem-vindo aí aos Donos da Bola. Estamos no ar e ao vivo com ele, o meu parceiro palmeirense, Antônio Carmo. Boa tarde. E aí, flamenguista? Animado pro fim de semana? Tá sempre animado, Andressa. O futebol é sempre uma alegria. Sexta-feira também é véspera de sábado à noite, como costuma dizer Pedro Mariano. Onde todos os gatos são pardos, né? Olha o perigo aí. Abraço, gente. Sexta-feira é perigo, minha gente. Olha, por aqui a gente começa falando de futebol, lembrando sempre que você pode nos acompanhar e também participar do nosso programa através aqui, ó, do nosso Facebook, Os Donos da Bola Vale. Vamos começar pelo São José Esporte Clube, que entra em campo domingo, quando recebe a Matonense no Martins Pereira. É a última rodada, é decisiva da segunda fase da Bezinha. A Águia depende somente dela para se classificar e diante de um adversário que vem enfrentando uma crise, o elenco joseense não pode falhar. O resultado da última partida já foi superado pelos jogadores da Águia. Mas o empate de 1-1 contra o José Bonifácio não foi fácil de lidar. A equipe estava a um passo de conquistar a classificação antecipada para a terceira fase da Bezinha. Mas aos 51 minutos do segundo tempo, uma falha da zaga resultou em gol dos adversários. É difícil, né, quando você toma um gol nos acréscimos, né? Ainda mais quando você está vencendo a partida, né? A partida estava na mão, mas é futebol, faz parte, né? Logo depois do jogo você já começa a pensar no próximo adversário. Então você acaba absorvendo de uma maneira melhor, né? Difícil quando é a última partida, que você não tem mais para onde correr, não tem mais para onde buscar o resultado. Então nós já automaticamente conversamos bastante no vestiário pós-jogo e já também iniciamos o pensamento do jogo agora de domingo contra a Matonense. Então faz parte do futebol, né? A gente não tem que ficar se lamentando nem chorando, até porque não dá tempo. O goleiro Rafael foi o que mais sofreu com o empate, mas ao longo da semana conseguiu absorver o resultado da partida e agora está com o pensamento focado no próximo jogo contra a Matonense para não deixar a classificação escapar. Acontece, até que os melhores goleiros acontecem. Foi um lance no final do jogo, questão que a gente estava com a vitória, último lance mesmo. Uma falha de comunicação e mais minha também. A gente já assimilou, é passado e já estou treinando forte para errar o menos possível. E já que agora é a hora de buscar a classificação, o jogo deste domingo em casa está sendo tratado como uma final pelos jogadores e comissão técnica. A gente está encarando já como eu falei, desde o pós-jogo lá em Bonifácio, do início da semana aqui, como final de Copa do Mundo, né? Nós não sabemos se eles vão jogar com o Sub-20, se vão jogar com a equipe principal, se vão jogar com 17. Nós temos que respeitar da mesma maneira, né? E saber que do lado de lá tem um adversário que vai buscar o resultado. E nós temos que encarar com essa seriedade, trabalhar com essa seriedade, como nós trabalhamos a semana, e impor o nosso futebol, como eu falei, com todo respeito à Matonense, mas é luta, é guerra e nós vamos encarar como uma final de Copa do Mundo. Só que a Matonense vive uma situação financeira complicada e pode não vir a São José para o jogo deste domingo. É que por causa do atraso no pagamento do salário dos jogadores, a maioria dos atletas deixou o clube. Nesse caso, a Águia venceria por WO e estaria garantida para a próxima fase. Mas por aqui ninguém está considerando essa possibilidade. Os treinos seguem com ritmo intenso, independente de haver adversário em campo ou não. É melhor sermos surpreendidos eles vindo e a gente preparado do que a gente nem aí e eles acabam vindo e pode ter a surpresa aí no domingo, mas preparação é normal como se fosse ter jogo no domingo. Nossa programação está vindo de uma maneira normal, como se fosse ter a partida. Temos que se preparar para ter a partida, né, para não chegar no domingo e ser surpreendido. Esse lance do adversário vir ou não vir, fica meio chato, não é? Tem que trabalhar muito o psicológico dos atletas, Antônio Carmo, para não ficar, vai que ele não vem. Tem que estar realmente preparado para entrar em campo e vencer, independente do adversário. Você tem razão, e tem que ser, como disse Oliveira, o adversário respeitado, como se fosse o time que o São José enfrentou lá no primeiro turno, na estreia, né? Já um mês atrás, aí, quando empatou 0-0 lá, e o time da Matonense estava com o time titular. Depois até porque mesmo em crise, o adversário pode vir com uma equipe que vai forçar e vai querer honrar a camisa, Antônio Carmo. A história também já se conta, né, André? Sábado passado, quando atuou com apenas 12 jogadores, só tinham no banco.
e todos eles garotos do sub-20 e sub-17, a Amatorense já infringiu o regulamento, que permite apenas que você utilize 5 jogadores simultaneamente daquela relação B que você manda para a federação. Eles usaram 10, então já vão ser punidos. Daqui a pouco sai uma definição da federação. Inclusive que demora da federação, né? Mas é normal, está dentro do prazo. Mas está dentro do prazo. Então, teoricamente, São José já está classificado. Só que tem que esperar, nada oficial. Então tem que fazer isso que foi falado, Andressa. Comissão técnica, jogadores, encarar a partida de domingo como um jogo mais do que decisivo. E ganhar a partida, vindo com sub-17, sub-20, sub-50, sub-11, ganhar o jogo. De preferência com um bom saldo de gols, vai a 10 pontos na classificação e se garante na próxima fase do torneio. Agora, Carmo, dentro do grupo do São José existe um outro problema, além desses da Amatorense. A gente falou da Amatorense semana inteira, aí chega ontem é o José Bonifácio que não vai. Inclusive, no site da federação já está lá que José Bonifácio... O jogo foi cancelado. Foi cancelado, não tem jogo, realmente não tem cancelado. jogo. Tá ali, ó. Não há o jogo, a equipe do José Bonifácio, essa ata 24... Suspensa, Antônio Carmo. Ata 24/2019, Andressa, é falta de pagamento de arbitragem e tal. O José Bonifácio foi punido, teve um prazo para pagar, não pagou, aí a federação suspendeu o time e cancelou o jogo. Esse jogo não tem mais. É WO 3-0 pro Flamengo já está com 12 pontos ganhos e mais 3 gols de saldo no ativo. Agora, em José Bonifácio, a informação que saiu e foi dada, saiu no site, acho que no próprio site Facebook, do time deles, replicado por órgãos da imprensa aí. A prefeitura local não deu um ônibus que daria para o time ir. Como é que vai? A pé não dá para ir de José Bonifácio São Paulo, é longinho. Até então a prefeitura estava ajudando o time, ajudando. Agora, não sei, é eles que se viram. Isso não é problema do São José, do Guarulhos, do Flamengo. O problema deles, eu só acho que quando acontece um fato desse, André, o time tem que ser punido, a federação, como não tem rebaixamento, tem que chegar o ano que vem e falar, fica fora, não pode jogar. Sério, esse é o problema que tem que ser feito pela federação. Agora, a Amatorense não se manifestou, Andressa, até agora, como já ocorreu, por exemplo, em 2016, quando o Fernandópolis jogaria contra o São José no Martins Pereira, já estava rebaixado da 3 para a última divisão, e na sexta-feira enviou avisou, olha, nós não vamos. A federação, então, cancelou o jogo. Esse jogo do São José não está, do até então, a Amatorense pode fazer isso até hoje, até o final do dia de hoje, para não ser tão punida assim? Chegar do Fernandópolis foi à tarde. Chegar lá pelas 5 horas, a federação publica, jogo cancelado. Mas até agora o jogo está confirmado e por aquilo que a gente pôde apurar, conversando com o pessoal, companheiros da rádio lá de Matão, o time vem, de um jeito ou do outro vem. Então o São José tem que pensar, tem jogo, rapaziada jogar com toda a vontade. Carmen, no caso do José Bonifácio, perder não vai mudar nada. O Flamengo só que vai ter mais 3 pontos garantidos ali. E o São José tem realmente que fazer esse jogo contra o Amatorense, independente de qualquer coisa. Vai lá, vamos trabalhar no sentido seguinte, tem jogo, certo? Vai ter o jogo, não importa se a Amatorense virar com 10, 12, 9 jogadores, se vem com 9, depois toma 3-0 com 30 minutos, faz o caicai, não tem mais... Bom, vai ter jogo. São José empatando se classifica. Né? E ganhando, melhorando, porque soma pontos, Andrés, que é importante. Na sequência, vão se juntar os pontos da fase 1 com a fase 2 para a terceira fase. A gente está vendo de novo a classificação aí, para a terceira fase, para ver como é que vai ser aí. Já vai haver um sorteio segunda-feira na Federação Paulista. Então fica aqui o convite para o torcedor da Águia ir para o campo domingo, 10 da manhã, vai lá, prestigie o time. Mas fique atento aí nas informações, se surgir alguma coisa nova dentro do nosso Band Cidade. Facebook também, no Band Cidade hoje à noite, amanhã as informações, acompanhe pela internet, que se houver aí, de repente, uma definição da não vinda da Amatorense, o time, mas eu trabalho com a hipótese de que a Amatorense vem de um jeito ou do outro e o São José tem que jogar. Agora, eu gostei ali da matéria feita, André, dos jogadores de São José, usando bonés de patrocinadores diferentes. Isso é um bom trabalho de marketing da diretoria do São José. Que faz funcionar e valorizar os patrocinadores que ajudam o time, né? Um deles ali é a Milclean, que é parceiro nosso, tá bacana. O jogador bota também um boné aí, vamos divulgar os patrocinadores que tem. Essa foi uma sacada legal do pessoal de São José, não é porque está na última divisão que não tem que trabalhar com isso, tem que trabalhar com isso. Mostra o profissionalismo do time também, de toda a diretoria da equipe do São José. Boa sorte então à Águia do Vale, daqui a pouquinho a gente traz informações da situação do Tigre do Vale, que está bem mais difícil pro lado deles aí, e também as informações do jogo do Burrão, vai enfrentar o líder Juventus fora de casa e o jogo de basquete de hoje. Até já!